Seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Raiz. Eu sou Eduardo Savag e aqui você tem Espiritismo todos os dias. Não sei porque minha cara tá vermelha aqui, mas vida que segue. Deixa o seu like e já deixa aquele comentário maroto dizendo se você é um espírita raiz, ou um humano raiz, ou sei lá o que você quiser raiz. E você tem que lembrar que eu peguei meu segundo canal e por enquanto dei para minha pupila, minha aprendiz de vídeos espíritas, que está indo muito bem na minha concepção. Então eu quero que vocês assistam, curtam e comentem, tá? Façam seus comentários no vídeo. O canal se chama Veja Se Você Tem Coragem, tem aqui ou aqui. E todo dia tem vídeo agora dela, bem legal. Ela é novinha, mas ela é super esperta, super ligeira e tem o dom mesmo para fazer vídeo. Mas vamos ao que interessa no nosso vídeo de hoje, né? Tá tendo obra aqui no corredor, já viu? Os caras estão trocando o piso, né? Sejam muito bem-vindos e... Peraí, deixa eu morrer aqui. Sejam muito bem-vindos e... Deixa o like, hein? Não se esquece, deixa o like. Bom, a gente vai falar hoje sobre a morte desse ator conhecidíssimo, que eu esqueci o nome, Paulo Gustavo, acho que é Paulo Gustavo, que ele desencarnou de Covid, como todo mundo já sabe, né? E, bom, começando logo, né? Aonde ele está? Como ele foi recebido? Como a gente sabe, a grande maioria das mortes das pessoas boas, e nesse caso desse cara, ele tinha sim um mérito, diferente da maioria dos atores. Porque o que acontece, quando eu venho fazer vídeo aqui de pessoas que morreram, outro dia eu fiz um Maradona, tava um monte de gente meteu pau em mim. Maradona, um drogado, inútil, babaca pra caramba, fez mal pra um monte de gente, prejudicou pessoas, utilizou o dinheiro dele com traficantes de drogas, com prostituição. Como um cara desse pode ser bem recebido no mundo espiritual? Obviamente que ele está sendo recebido pelo capeta, né? Como alguns falam, e vai se ferrar um monte, mas a verdade é essa. Eu vou falar, meu Deus, o Maradona é um mestre da bola. Então Deus vai falar assim, olha o mestre da bola aqui, vamos receber o mestre da bola. Que mestre da bola? O quê? O cara recebeu a encarnação dele para fazer o bem, para ajudar os outros, para fazer a caridade. O que ele faz? Ferra com tudo. Ao invés de fazer isso, vai lá e prejudica os outros, utiliza o dinheiro dele mal utilizado. A gente sempre tem que refletir o seguinte: quem era o Maradona antes de chegar na Terra, perdão, quem era a Terra antes do Maradona e depois do Maradona. Faça essa reflexão com você mesmo, tá? Quem era a Terra antes de você e depois de você? Aí você vai falar, mas eu não sou ninguém. Claro, nós somos pessoas normais, mas a diferença que a gente pode fazer, seja na vida de uma, duas, três pessoas, já significa alguma coisa. Quando vem um idiota na praia e joga um lixo, esse cara já pegou a terra que estava melhor do que ele antes e já prejudicou. Então quando você pega um lixo, esse cara pega... Ô Bruna! Ô Bruna! Desculpa, pessoal. Puxa esses puguentos daqui. Puxa, chama eles aí. A sua presença é muito importante nesse vídeo. Vai. Vocês sabem que aqui mora comigo uma galera, né? Porque na verdade eu não fico em casa. Então, quer dizer, aqui uma galera, né? Sempre tem alguém aqui me ajudando a cuidar dos cachorros. Mas eu moro sozinho. Quer dizer, não moro sozinho mais. Olha a roupa suja ali da minha última viagem. O cara tá se expondo ali. Uma Coca Zero, um mel que eu recebi de presente, muito bom. Mas aí é isso. Então é o seguinte, aí a galera mora aqui. Não, eu não sou casado nem nada, sou solteiro, mas as pessoas ficam revezando. Eu tenho 5 assistentes, eles revezam entre eles. Aqui perto da minha casa tem uma casa e vocês sempre perguntam isso, né? Por isso que eu tô falando. E aí cada vez tem um aqui cuidando dos cachorros, da minha vida de forma geral, né? Então tudo bem, porque até eu fico viajando, não fico muito aqui. Aí beleza, a gente falou do Maradona, né? E muitos desses fazem esse tipo de mau comportamento com a excelente oportunidade que Deus nos deu. Até por isso que outro dia eu falei que o Neymar para mim é um babaca. Por quê? Não que ele seja um babaca em si como humano, eu não conheço ele para isso, mas ele teve essa oportunidade de ficar famoso, de jogar bem e tudo mais. O que ele poderia ter feito? Ajudado muita gente. Mas ele prefere fazer dancinha no TikTok. Não que a dancinha seja ruim, né? Mas poderia fazer coisas melhores. Com a influência que ele tem, ele não precisa nem gastar dinheiro, ele abre a boca e ajuda milhares de pessoas. Então você vê o Cristiano Ronaldo, que seria um compatível, eu não sei quem joga melhor, porque eu não entendo disso. O Cristiano Ronaldo ajuda a gente pra caramba, tira a grana do bolso dele, já ajudou milhares de pessoas. Ele fala que
não tinha feito tatuagem para poder doar sangue. O cara, tipo, é espetacular, espetacular, entendeu? Não sei se foi por causa disso, mas o cara tem um comportamento. Ele fala, mas ele se acha, mas na balança toda, o se achar é isso aqui, perto do bem que ele faz para os outros e que é realmente significativo, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar e refletir nessas questões. Quem o cara é? Quem o famoso é? Importa se ele é famoso? Não. Pro espírito que está decidindo lá no plano espiritual, para onde vai o Paulo Gustavo, para onde vai o Maradona, para onde vai o Neymar, ele não tá nem aí se o cara é famoso. Pelo contrário. Por quê? O Maradona teve acesso a um monte de dinheiro e gastou errado. Então, vai se ferrar por isso. Vai mesmo, não sou eu que estou dizendo. Então, aqueles que têm essas provas maiores do dinheiro, eles devem utilizar de forma coerente e boa. Então, quando a gente fala desse Paulo Gustavo, que eu não conheço, nem conheci na verdade, você percebe que ele, além de ter essa preocupação de ter tido uma vida muito boa, de ter sido exemplo em algumas coisas, ele também ajudava o próximo. Então, ele fez ajudas boas com grana, doou dinheiro e etc. Então, é óbvio que um cara desse vai ser bem recebido. Porque é isso que vale no mundo espiritual. Não importa se ele fez uma peça super bonita, isso não é mérito nenhum no quesito, né, de quem ele vai ser depois da morte. Isso não faz diferença nenhuma. Se o cara é bom nisso ou bom naquilo, não faz diferença. Então, óbvio que no caso dele, por ele ter sido essa pessoa boa e por ele ter feito bem, né, eu adoro quando alguém bom morre, porque normalmente é só os tranqueira, né? Ele realmente foi bem recebido. E aí o que acontece com ele? Recordando o que a gente lê no Nosso Lar, André Luiz, no Violetas da Janela, em outros livros, ele foi recebido bem e ele foi colocado para dormir. Como que coloca para dormir? Não é dando mata-leão do cara. É sim aplicando passes para que ele durma, adormeça mesmo. Então a alma dele fica num estado de adormecida, para não sentir os pensamentos das pessoas. Pensamentos de tristeza, pensamentos de agonia. Isso aconteceu com a menina Violeta da Janela. Ela ficou um tempão dormindo. E eu já vi acontecer isso recentemente com um cara que trabalha comigo, né? Trabalhava numa empresa parceira. Então, assim, eles fazem isso propositalmente para que a pessoa não sinta os pensamentos ruins das pessoas. Então, abre um adendo aí. Quando alguém morrer, não fica pensando, ai meu Deus, que agonia, porque ele foi tão jovem, ele poderia ter vivido mais tempo, ai, porque teve que ser assim. Não tem esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento é um soco no cara. Então tem o pensamento seguinte, que bom que ele teve uma vida boa, que bom que ele não prejudicou as pessoas, agora ele vai continuar a evolução dele. É assim que a gente tem que pensar em relação aos mortos. E não com essas saudades, eu sei que é difícil, mas esse é o certo, né? Então, a partir de um certo período, ele vai ser acordado e ele vai ter noção da nova realidade dele. Como percebe-se que ele não é um espírito atrasado, ele já é um espírito que tem certo grau evolutivo, embora não tenha conhecimento se ele é espírito ou não, vai ser muito mais fácil para ele lidar com essa situação, entendeu? Vai ser muito mais fácil ele encarar a nova vida. Mas é importante a gente frisar o quê? Que nós estamos morrendo. Nesses 8 minutos de vídeo, você morreu 8 minutos. Não é para parar de ver o vídeo por isso. Mas é verdade, todos os dias você está esgotando seu tempo de vida na Terra. Tudo está morrendo. Tudo que é ser vivo está morrendo. E até seres inanimados também. Porque aqui tem átomos nessa madeira, por exemplo. E esses átomos serão um dia os seres humanos como nós. Isso não é o Eduardo que fala. Está escrito no livro dos Espíritos, do átomo ao anjo. Então, tudo está em evolução no universo de Deus. Tudo. E a Terra é só é menos que um grão de areia nas praias. A Terra é uma minúscula. Mas tudo tá em evolução. Então faz parte. A gente tem que refletir o quê? Nós estamos morrendo. Mais cedo ou mais tarde a gente vai cair na vida após a morte. Então quanto melhor a gente se preparar psicologicamente, adquirir conhecimento no mundo espiritual, é melhor. Quando meu pai estava para morrer, ele começou a maratonar bastante livro, ele começou a não perder mais nenhum vídeo do meu canal e tudo, ficava dando opinião dele e tudo mais, e pum, de repente ele desencarnou. E aí hoje eu vejo que aquilo ali foi uma intuição dos próprios espíritos para que ele se preparasse de fato para o que ia acontecer. Uma vez eu tinha alugado um galpão numa mulher, e aí ela era evangélica. Aí meu mentor falou assim, vamos dar um livro para ela, deu Violeta da Janela. Aí eu falei para você vai ler, você é evangélica, você vai ler. Ela falou, não, eu prometo que eu vou ler. Ela começou a ler, ela morreu. Então ele sabia que ela ia morrer. E ele queria preparar um pouco ela, porque ela acreditava em coisas que não tinham nada a ver
com a realidade, né? Não que tudo esteja errado, mas esse negócio de céu, inferno, tudo. Então, ela ia acordar numa nova realidade lá, e mesmo que ela não acreditasse 100%, seria interessante ela obter esse conhecimento, pois a hora que ela chegasse lá, ela não ficaria tão surpresa, pois ela já leu no livro espírita que o cara que alugou o galpão dela deu para ela, entendendo? Então é importante a gente entender que nós vivemos num mundo físico e num mundo espiritual. E esse mundo físico e espiritual, ele está sobre todas as questões que nós vivemos, na verdade. Então tem gente que fala assim, mas eu não acredito no mundo espiritual. Não importa se o cara não acredita ou não, ele vive nesse mundo, é inevitável. Nós somos espíritos vivendo num corpo físico, mas nós somos espíritos. Nós estamos encarnados temporariamente, mas nós somos desencarnados. Então é o seguinte, no resumo todo, né? Graças a Deus, esse cara que desencarnou conseguiu obter uma boa vida. Embora a gente não saiba dos detalhes mais pessoais dele, mas de forma geral, pela forma que ele desencarnou, ele conseguiu se cumprir bem a sua questão. Agora, ficar por causa disso, ai meu Deus, eu não consigo. Outro dia uma mulher mandou assim, ai, eu não consigo superar a morte do Cristiano Araújo. Pelo amor de Deus, só porque o cara era famoso e fazia música? Que diferença isso faz? E o coitadinho que morreu de Covid, que não tinha uma família? Entendeu? Então, assim, humanos são iguais, não tem diferença, porque o cara um é Cristiano Araújo, o outro é Neymar, é tudo a mesma porcaria, a verdade é essa. Mas o fato é que eu gosto muito das músicas do Cristiano Araújo. Depois que ela falou isso, comecei a pensar, para que é verdade, né? Bem que ele poderia fazer mais música, mas tudo bem, isso não aconteceu. Mas o fato é que a gente não tem que dar muita importância, porque o cara é famoso, não sei o quê. Agora fica todo mundo falando da morte do cara. É uma semana, é homenagem, o cara virou um anjo. Aí pega o que ele falou quando ele estava comendo uma pizza e coloca lá no fone. Isso sim, eu acho isso bom, na verdade. Porque pelo menos as pessoas refletem sobre a morte, na verdade. Não é o melhor jeito, isso poderia acontecer sempre. Mas já que não tem outra alternativa, pelo menos dessa forma as pessoas refletem que a vida acaba e acabou. Mas todos os dias, eu preciso contar uma coisa para vocês. Todos os dias um monte de gente morre. Não são só pessoas que fazem teatro e nem TV. Sabia? Em vários lugares. É muito sem noção isso daí. Muito louco. É isso aí, pessoal. Então, encerro esse vídeo aqui. Quero que você dê a opinião aí abaixo. Quero que você conte alguma experiência que você teve e como você lidar em relação à morte. Se você tem essa visão. Porque a verdade é assim, as pessoas pensam na morte quando elas presenciam. Isso é muito interessante. As pessoas vivem a vida como se ela não fosse acabar nunca. E o único momento que elas pensam sobre a morte é ou quando elas estão para morrer, ou quando alguém morre perto delas. Alguém da família, por exemplo. Não perto fisicamente, né? E aí você vê, uma vez eu estava num local, né? Com uma família, não vou falar quem era, não era minha família, família de outra pessoa. E aí morreu um parente meio longe, assim, sabe? Primo, não sei o quê. E quando veio a notícia, eu vi que todo mundo ficou abaladíssimo. Eu falei pro meu mentor, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, eles estão pensando como a vida é curta e a morte pode acontecer a qualquer momento para qualquer um. Eu falei, interessante. Então eles não estão tristes porque o primo morreu. Eles falaram, não. Eles estão tristes porque a morte vai abater a todos aqui. E é isso que cada um individualmente está pensando. Porque as pessoas são egoístas, né? Elas não estão pensando, podem até ter pensado, que pena que o primo X morreu. Mas eles estão refletindo sobre a morte deles mesmos. Só que aí meu mentor falou, mas relaxa, amanhã eles nem vão lembrar mais disso. E os humanos são assim. Os humanos pensam naquele momento que eles enfrentaram a morte, quer dizer, eles presenciaram algum tipo de morte. No dia seguinte, eles continuam a vida deles como se eles nunca fossem morrer. Então, nesse período, é bom a gente ter essa consciência. Saber que todos nós vamos morrer fisicamente e que a gente tem que se preparar, porque o que importa mesmo na Terra e pra gente é a nossa evolução. Então, sempre buscar o estudo, o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que realmente a gente vai usar. Tem gente que fala, não vou fazer faculdade porque eu não vou usar tão bem as coisas. Eu acho que vou escola porque não vai usar tão bem. Mais ou menos, porque a gente acaba sempre usando os conhecimentos. Mas o conhecimento espiritual, esse você pode usar e você vai usar ele, estudar e você vai usar ele em muitas encarnações. Muito obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.